confesso que eu tava bem entusiasmado, assim como o pessoal no vídeo passado, em acreditar que esse episódio seria o episódio que traria o grande clímax final, etc. Eu não acho que o episódio conseguiu isso. Na verdade, eu acho que esse episódio deixa escancarado um grande defeito, dificuldade que Horizontes tem: criar hype para próximos episódios. Principalmente nesse, porque assim, o hype ele não vem por conta dos acontecimentos aqui. O hype pro próximo episódio é por conta da grande mudança que o anime vai levar. Mas ele gera situações que não hypam tanto. E essa é uma dificuldade que Horizontes já tem a longa data. Bom, a gente vai conversar sobre isso. Deixa seu like, ele ajuda demais. Hoje foi o último episódio de Pokémon Horizontes. Horizontes retorna no dia 11 de abril. 2 semanas sem anime, tá? E a gente pode conferir outras coisas aqui no canal, inclusive vários vídeos vão acabar surgindo durante essa semana, então não esqueça de passar aqui. Deixa seu like, bora lá para mais um vídeo da semana, e não esquece de passar meu link do Amazon, sempre ajuda bastante. Bora lá então para mais um vídeo. Bom, o Terapagos consegue remover todo o Hakurion com a ajuda dos 6 heróis. Então todo aqueles minérios são removidos. E ele cai no colo do Lucius, exausto. E aí começa um diálogo bem já agilizado, o episódio é muito rápido. Então já inicia um diálogo entre o Amit e o Gibeon. Gibeon tá devastado porque ele falhou, mas o Amit vira pra ele e diz: avô, eu acredito em você. Tudo que eu fiz e prometi estar ao seu lado até agora. Mas nós estamos em busca de um mundo melhor para humanos e Pokémon. Só que o Hakurion não está mais nessa equação. Mas a ideia permanece. O que é bom para humanos e Pokémon? Como podemos construir um mundo melhor para humanos e Pokémon sem o Hakurion? Porque a ideia é essa. E aí o Gibeon eu acho que se conforta nas palavras do Amicio, porque o Amicio está dando forças para ele. Porque está mostrando para ele o ponto inicial da jornada do Gibeon. E o Lucius concorda. O Gibeon começa a se lamentar pela ausência do Zygarde, pelo fato de ele achar que o Zygarde não acreditava nele, que o Zygarde o abandonou. E o Lucius diz que não, o Zygarde acreditava no Gibeon. Mas até o momento do Hakurion, o Hakurion era prejudicial e o Zygarde não podia tolerar aquilo. Mas até o momento em que o Gibeon acreditava num mundo melhor dos humanos e dos Pokémon, o Zygarde estava 100% alinhado com ele. Eu achei isso lindo, porque, tipo, mostra pro telespectador que o Zygarde não estava alinhado com o Gibeon só e exclusivamente porque ele só queria acabar com os planos do Gibeon, né? Na reta final, talvez, mas o Zygarde acreditava no seu treinador, no sentido das buscas, porque ele era um cientista, ele queria o melhor. Então eu acho que essa é a ideia inicial. Eu gosto. Bom, muito legal porque o Gibeon meio que se emociona e percebe que seu amigo não o abandonou de fato, só não acreditava no propósito do Hakurion. E aí começa um momento de despedida. Eu acho isso interessante porque eles começam meio que virar uma espécie de aura, espectro. Porque como o Hakurion se foi e é o que mantinham eles vivos, eles começam a basicamente se desintegrar. Eu não gosto muito dessa ideia, tá? Eu sou meio inverso. Isso vai meio contra a explicação da própria Molly sobre o lance das células, etc. Mas eu entendo que o anime queira partir para esse tipo de narrativa, porque talvez mostrar alguém, sei lá, desintegrando ou com o tempo morrendo ali. Então, foi uma alternativa e eles precisam remover o Lucius e o Gibeon dessa conta agora, porque o anime vai para uma outra direção aonde Gibeon e Lucius não fazem mais tanto sentido na história. Então assim, eu entendo, só não gosto muito, mas entendo como era necessário que isso acontecesse. E aí eles começam a virar como se fosse uma alma e começam a, tipo, se despedir. O Lúcio se despede, né, dos seus Pokémon, 6 heróis, dos Trovonautas, e o Gibeon se despede do seu neto. E agradece, inclusive, o Amicio e diz pra ele seguir, né, a verdade dele, o que ele acredita, junto com o Ceruled. Achei uma falta dele não ter, tipo assim, se despedido dos seus outros aliados. Porque, querendo ou não, eles estavam ali porque acreditavam nele, né? Então, sei lá, eu acho que foi tão apressado que
esses pequenos detalhes talvez passaram reto. Tanto que até o Lucius, em relação aos Trovonautas, eu senti que faltou um pouquinho a mais. Mas ele se despede bastante da Liko, dizendo pra ela cuidar do Terapagos. Então, também achei interessante esse momento. E aí, a Pokébola dos 6 heróis destrava. Os dois desaparecem, né? E as Pokébola deles destravam, dando a entender que os 6 heróis agora são selvagens. Eles podem ser capturados novamente, dando a brecha pro Rayquaza ser um Pokémon do Roy em algum momento, e dando a brecha também pra quem sabe o Zygarde ser um Pokémon do Amiichu em algum momento. Então, assim, interessante se isso rolar de fato. Depois disso, o Spinel vira e diz que, tipo assim, ele tá decepcionado com o que aconteceu com o Gibeon, mas agora ele vai superar o Gibeon. E aí ele usa as esferas de Hakurion. E ele diz que Hakua será dominada pelos exploradores, porque aquilo ali vai ser deles. E aí ele arremessa as esferas de Hakurion nos 6 heróis. O Rayquaza consegue se esquivar. Mas, o que é interessante é que o Rayquaza consegue proteger todos ali dos ataques dos 6 heróis que estão maluquíssimos. 5, né, agora. E são dominados pelo poder do Hakurion, que estão dentro daquelas esferas. E meio que dá a entender pro Roy que, tipo, o Rayquaza quer que eles fujam. Então o Amiichu acaba fugindo, junto com o Ziriaconia, enquanto a Liko e os outros acabam fugindo também, correndo. Ela retorna todo mundo pra Pokébola, todo mundo retorna pra Pokébola e sai correndo. O Fridge, ele corre junto com a Liko com o Roy, só que é interessante que em determinado momento a Liko acaba tropeçando por conta do impacto que tá tendo ali, e tanto o diário do Lucius quanto o cinto do Lucius acabam caindo, sabe? Então, tipo, cai num penhasco e eles perdem todas aquelas memórias que eles tinham em relação que estavam registradas no diário. E o Fridge conforta eles, tipo, quem foi o Lucius está guardado na memória de vocês. Portanto que vocês não esqueçam dos ensinamentos e do que ele fez de bom. A memória dele vai ser mantida viva por vocês. Então, assim, eu achei muito bacana também esse momento. Mas aí o Fridge diz que, tipo assim, o Charizard tá muito fraco, seria muito bom se eles pudessem voar com o Charizard. E aí a Hatterene sai da Pokébola da Liko e decide usar o Heal Pulse no Charizard. Então, eles entendem que a Hatterene quer usar a cura. O Fridge libera o Charizard, a Hatterene cura o Charizard, e aí eles conseguem usar o Charizard pra fugir. O Roy acaba usando do Kilowattrel pra fugir junto, né? Então ficam 2 pokémons voadores tentando sair daquela situação, que tá caótico demais. Tá, tipo assim, várias explosões por conta da briga que tá rolando entre o Rayquaza e os 6 heróis. E, ao mesmo tempo, toda a catástrofe que tá acontecendo por ali, fora que é um local muito alto, então já tem uma certa pressão aquele local por conta, né, da altitude, etc. E aí os Trovonautas estão no dirigível e estão querendo resgatar o Fridge e os outros. E é muito legal que finalmente eles decidem usar o botão. Aquele botão misterioso. Que assim, sendo bem sincero, gente, aquilo poderia ter virado um grande Megazord. Mas ele só deu uma tunada, sabe? Ele, tipo assim, ganhou umas turbinas com propulsão e com grande propulsão e acabou ativando com tudo, indo com tudo pra cima ali da onde o Fridge e os outros estavam, e fez com que eles finalmente conseguissem ser resgatados. Só que como aquele local é muito alto, o dirigível podia, tipo assim, se desintegrar estando ali em cima daquele jeito. E eles estavam enfrentando uma grande turbulência. E nisso, o Fridge, tipo, e o Charizard meio que, tipo, são arrastados pela turbulência mesmo já dentro do dirigível e ficam pendurados. O Capitão Pikachu fica nas costas do Fridge também pendurado e não sabe o que fazer ali. É uma situação caótica, é absurdo o que tá acontecendo. E aí o óculos do Fridge meio que racha, assim, sabe? Por conta do vento, da pressão. E ele pega o Pikachu que tá nas costas dele, o Pikachu acaba se apegando ao óculos. E o Fridge vira Pikachu e fala: Pikachu, cuida de todos por mim. Ele dá o Pikachu na mão da Liko, e aí ele dá um sorriso e se solta com o Charizard. E os dois acabam caindo e vão pro meio das nuvens ali. E vai saber Deus o que aconteceu. E aí nós temos um momento que aparentemente a Liko está lendo ou vendo um álbum e diz que aquele foi o último momento que ela ouviu
na aventura que ela estava tendo com os Trovonautas. Aparentemente 1 ano se passou. A Liko voltou para a Academia Índigo. Ela é alertada por uma amiga que tá chamando ela, dizendo que a aula já vai começar. E logo em seguida ela sai do quarto com a Mascarada e a Hatrin, mas uma Pokébola fica no quarto. Aparentemente deve ser do Terapagos. E a gente vai pra Exceed, e pra nos impressionar muito, o novo presidente da Exceed é o Spinel. Não só isso, aparentemente ele deu um jeito de fazer as pessoas acreditarem que os exploradores são os mocinhos e os Trovonautas são os vilões, que os Trovonautas atrapalharam tudo e que, enfim, aparentemente é por conta de tudo que aconteceu em Haqua, foi culpa dos Trovonautas, e que a Exceed vai continuar trabalhando ao lado dos exploradores para continuar trazendo a evolução e os benefícios para humanos e Pokémon nesse mundo. E aí o episódio de fato termina com o Roy ao lado de um Mega Lucario, o seu Crocalor e o Capitão Pikachu. Eles estão obviamente 1 ano mais velho, e ele está obviamente 1 ano mais velho, e aparentemente está indo para algum local encontrar com alguém, ou enfim, seguindo em frente para alguma coisa. E o episódio termina assim. Gente, eu tô realmente impressionado com o lance do Spinel, eu acho que foi o que mais me agradou, e assim, nesse ponto eu preciso dizer que, apesar de achar que Horizontes tem esse defeito em relação a Clímax, nesse ponto me chama muito a atenção o fato do Spinel se manter como grande vilão agora. Já era esperado por mim que ele de alguma forma conseguisse fazer isso, porque é a cara desse personagem, e pra mim esse personagem sempre foi o maior vilão, porque o propósito do Gibeon me parecia ainda muito alinhado com o bem, mesmo que provocasse certos estragos. Mas o Spinel não. O Spinel ele vai fazer de tudo e, enfim, para alcançar seus objetivos. Gostei muito da aparência deles. Acredito que a Liko foi a que menos mudou em base do que foi mostrado. Até porque a Liko aparece pouquinho, mas em base dos posters que a gente já viu, etc. A Liko me parece que foi a única que não mudou tanto. Mas a mudança é de 1 ano também. Então, assim, não tem tanta coisa. Mas eu gostei do fato deles terem dado esse skip de 1 ano. Foi uma coisa que chamou bastante atenção. Bom, vamos lá. Antes de falar do time skip, antes de falar de tudo, vamos falar sobre esse episódio. Esse episódio vai com minhas 3 estrelas, pessoal. E por que que eu tô sendo talvez cruel com esse episódio? Eu não sei se eu tô sendo cruel com esse episódio. Não tô sendo cruel com esse episódio. Eu tô sendo muito justo com esse episódio. Ele tem problemas que me intrigam muito na execução de um próximo EP, de um gancho de um próximo episódio. Eu não tô indo pra a nova temporada porque os acontecimentos desse episódio me deixaram... Meu Deus, eu preciso assistir a próxima temporada, porque o que aconteceu aqui foi extraordinário. Não foi. Eu tô assistindo um novo arco, eu tô louco pra assistir um novo arco por conta do time skip, por conta da mega evolução, por conta de um novo personagem que vai aparecer. Essa conclusão, eu acho que ela é muito, muito meia boca, deixa a desejar. Nós temos 4 arcos que rolaram em Horizontes e tudo girava em torno de Laqua. A chegada em Laqua me parece algo que eles já tinham planejado há muito tempo, e o que eles nos ofereceram foi uma, basicamente, batalha 2.0 do Freed contra o Spinel, uma batalha 3.0 da Liko, Roy e Dot contra Sangu, Onix e Agate. É isso? Porque esse foi o início de Laqua. E depois nós temos a Raid do Zygarde. E sim, a Raid do Zygarde eu tiro o chapéu, eu gostei muito. O momento da evolução da Floragato, muito bom. E nós temos esse final, clímax final, com o Freed caindo do dirigível com o Charizard do lado. Sério, eu vou perguntar com a maior sinceridade de todas. Vocês estão preocupados com o Freed? Porque eu não tô. Ele caiu com o Charizard. Ah, mas que me faz 1 ano que o cara não aparece, deu time skip, ele não tá com o pessoal. Alguma coisa aconteceu. Sim, alguma coisa aconteceu, mas definitivamente eu não me sinto tão preocupado com o que aconteceu com ele. Entende? Então, tipo assim, tem eu não tô falando que ele devia ter morrido, tá?
Apesar que eu acho que teria sido fantástico o anime ter simplesmente executado um personagem e o seu Pokémon porque caíram de um dirigível, mas não é o anime pra isso. Eu entendo isso. Eu só acho que falta um pouco de emoção, sabe? Eu acho que é essa palavra que talvez eu não consegui achar no episódio passado. É emoção. É emoção, um sentimento pra essa despedida. É um sentimento para as batalhas que estavam rolando nesse arco de Laqua, nessa reta final. Falta uma emoção, sabe? Eu não dependo desses episódios para seguir em frente com Horizontes. Porque Horizontes me deu um teaser mais emocionante e mais apelativo pro próximo arco do que a conclusão desse. Entendem? Então, mas o que você sugere então? Bom, aí eu teria que ficar aqui explicando toda uma história que eu poderia bolar na minha cabeça. Mas trazer elementos que me deixassem realmente surpresos. Tudo o que eu vi aqui foi basicamente coisas que a gente viu durante a saga sendo replicadas numa skin de Laqua no fundo. Então, não sei se era isso realmente que eu queria para esse momento. Talvez, sabe, uma descoberta nova. Cara, é um paraíso Pokémon. Sabe, tipo assim, podia ter rolado muita coisa. Tem lendários em volta daquele local. Entendeu? Então, tipo assim, eu queria uma coisa extraordinária pra Laqua. Eu não queria que fosse só como foi. Então, eu acho que esse peso de Laqua não é tão pesado assim. Há uma quebra de expectativa muito grande com esse episódio. É esse meu ponto e é por isso que eu vou de 3 estrelas. E também fico pro arco de Laqua aquela decepção com o próprio Gibeon, né? Que depois desse diálogo do Lucius e dizendo que o Zygarde estava alinhado com ele o tempo todo, tirando essa parte do Hakurion, no final das contas eu acho que eu passo pano pro Gibeon não ter armado um plano B para lidar com uma possível segunda traição do Zygarde. Porque o Gibeon eu acho que viu o Zygarde como um companheiro mesmo. Sabe, eu acho que o Gibeon tinha ele como um grande amigo. Bom, eu acho que o Zygarde tem potencial de retorno por conta da célula que está com o Humber. E eu acho que vai ser aquela célula que vai gerar o Zygarde novamente, que vai ficar ali nas mãos do Humber e talvez migre pro Amityville. Então, pra mim, a minha expectativa é essa. Mas, aparentemente, tudo que rolou lá em Laqua deu certo, né? Tipo, pro Spinel. Então, os 6 heróis devem ter sido derrotados, o Rayquaza foi embora, e fica a questão do Friede. Por que que o Spinel está tão interessado em Haqua? Fica essa questão também. Entendo também o lance do Terapagos ter ficado um pouco mais contente com o fim do Lucius, porque eu acho que é aquilo, né? A gente se vê numa próxima, não é um adeus, é um até logo. É a impressão que eu tenho. E acho que foi a impressão que a Lico também teve. E o botão. O botão do dirigível. A gente já tinha ouvido na época do Exame Terastal, né, daquela saga do Terastal, que a Oreo estava trabalhando em aperfeiçoar o dirigível. Ela tinha citado isso. E depois, no começo dessa temporada, nós tivemos a apresentação do botão. Eu já imaginava que seria uma coisa meio tipo assim, vamos tunar isso daqui, etc. Mas no contexto, inclusive com as cadeiras, mudando ali a cadeira para você poder controlar o negócio, fica meio uma quebra de expectativa, entende o que eu quero dizer? Então, eu provavelmente estou sendo muito chato, mas são vários elementos, entendem? Tipo, não é uma coisinha, são várias que se transformam. Então, essa passagem por Laqua, ela não, para mim, ela não foi de todo o bom, não foi de todo o ruim. E eu acho que os grandes, maiores pontos aqui para mim em Laqua ficam pro Raid do Zygarde, a evolução do Floragato, no caso, e esse pontuar um pouquinho melhor o Gibeon com o Zygarde e a gente ter essa ascensão do Spinel, que de fato é o verdadeiro vilão, sempre foi, e agora vai colocar suas garras de vez pra cima ali dos Trovonautas que aparentemente estão sendo vistos como vilões.
Olha só o que eles aprontaram, né? E eu espero, do fundo do meu coração, que o Amityville se alinhe também com os Trovonautas daqui pra frente. Não sei exatamente como que vai ficar a situação dos Trovonautas, né? Porque como eles estão sendo vistos como vilões, então eles não devem aparecer tanto como antes. Mas, de qualquer forma, fico assim com esse episódio entalado com uma sensação de quero mais. Mas queria mais, realmente, em alguns aspectos. Quero saber a opinião de vocês. Sobre o time skip eu tô muito ansioso, mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo. A gente vai conversar durante essa semana sobre diversos pontos aí. Quero saber a sua impressão sobre esse último episódio. Eu deixo 3 estrelas, com o desejo de que o próximo arco, e se tiver outros arcos, eles façam ganchos mais sólidos e que nos deixem mais animados e fechem mais. E não tenham medo de sair da casinha, sabe? De explorar certas coisas que o anime não explorou muito bem. E trazer aquela coisa da surpresa, de tipo, meu Deus. Porque um cara cair com um Pokémon voador do lado dele, pô, eu mais fico chocado do Gideon ter caído há 100 anos atrás do penhasco e provavelmente ter perdido o movimento das pernas, ou ter muita dificuldade pra andar, do que o Fried caindo com o Charizard meio do nada, né? Então, ainda mais sabendo de todos os atos heróicos que o Charizard já teve e outros Charizards já tiveram. Quero saber a opinião de vocês. Episódio ok, não foi um episódio de todo ruim. Só tirei 2 estrelas dele. Na minha opinião, ele poderia ser muito mais do que ele foi. Muito apressado, e essa passagem em Laqua eu tenho essa sensação. Mas, pra mim, como eu sempre digo aqui, e não é desse anime, né? São de várias outras sagas de Pokémon. Reta final parece que é a obrigação. Ela tem que ser extremamente acelerada. Não acho que deveria ser assim. Forte abraço. A gente se vê no dia 11. Conto com a presença de vocês. Muito obrigado. A gente se vê logo logo. Fui.